Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que você estará ouvindo esse vídeo. Eu sou o pastor Georgen Silva e sou pastor da Assembleia de Deus aqui em Parnamirim, a nossa ADEPAR. E neste momento nós vamos comentar a lição número 10 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre a promessa da proteção divina. Junto comigo está o professor Salomão, também membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Boa Esperança, Polo. Meus irmãos, antes mesmo de nós começarmos, não é? Você já conhece o canal, eu pediria que você pudesse, não é? Dar um like aí no vídeo, não é? E também fazer seus comentários, se assim desejar, da lição. Dê o seu like para que a gente possa ter maior número de seguidores e aí o canal possa ser visualizado por mais pessoas. Então, dando início, queridos, a lição 10 fala sobre exatamente a proteção divina. E o texto áureo desta lição de hoje está em Salmos 91, 11. Você pode aí seguir na sua revista ou na sua Bíblia, né? O Salmo 91, 11, que se expressa assim o texto áureo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática dessa lição, você encontra a seguinte escrita: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, queridos, esta lição, ela é de extrema importância para que nós possamos entender que aquele que é fiel a Deus e a sua palavra, Deus tem proteção. É a chamada proteção divina. E a gente fica espantado, porque muitos crentes dos nossos dias que têm medo de expulsar demônios, apavoram-se diante de obras de feitiçaria, objetos ligados ao ocultismo, né? Ou coisas afins. Então, é preciso que fique esclarecido nesta lição que nós, aleluia, somos protegidos do Senhor se nós formos fiéis a Ele. Fique esclarecida, edificada com a palavra e cada um que participe dessa lição tem a sua fé avivada em nome de Jesus. Então, a gente indo para a introdução desta lição, a gente também ainda pode dizer que verdadeiramente nós temos que continuar, não é? Realizando a comissão dada por Cristo aqui na terra, sabendo que estamos revestidos do poder e munidos de armas espirituais. Então a gente observa, queridos, que a palavra-chave desta lição é proteção. E aqui na introdução, a lição ela baseia-se, não é? No livro de Efésios, no capítulo 6, e no Salmo 91, para que nós venhamos estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. É importante a gente saber que aqui na terra nós seremos sempre e sofreremos sempre investidas do inimigo de Deus e do inimigo da igreja e do inimigo individualmente de cada crente. Então, a gente observa que, assim, ao longo das Escrituras, o inimigo, que é o Satanás, não é? Ele tem se apresentado contra nós. E esse inimigo, ele não é humano, mas ele é um ser espiritual. Então não adianta a gente querer usar armas humanas para vencê-lo,
porque ele não é um ser humano, ele é um ser espiritual. Por isso, a palavra de Deus em Efésios, ela nos afirma com muita propriedade. Observe que a minha luta e a minha batalha e a sua batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Não é? Então, uma vez que estamos no relacionamento verdadeiro, e aqui está a chave, não é, de como nós venceremos. A chave está aqui, relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós temos esse relacionamento verdadeiro com Cristo ou com Deus através de Cristo, nós não precisamos temer o maligno, não. E nós o venceremos, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para nós sermos verdadeiramente vencedores em Cristo, usando as armas espirituais que Deus disponibiliza para nós. Amém. Vamos entrar no nosso primeiro tópico da lição. Desde já, eu desejo a você uma ótima aula para que vocês possam compreender essa lição tão rica e tão maravilhosa. É verdade. Para os irmãos que a gente vai comentar tópico a tópico, subtópico a subtópico, fazendo um estudo sistemático para que os irmãos possam entender melhor a aula e transmitir essa aula para os seus alunos aos domingos. Então, o primeiro tópico tem como tema a proteção espiritual contra o inimigo. O primeiro subtópico, ele diz assim, proteção contra o maior inimigo. O autor da lição vai nos levar aqui a dos textos que a leitura bíblica em classe que a gente falou, que é lá em Efésios, é uma das bases da aula da lição. Quer dizer, há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Essa batalha espiritual é desde a fundação do mundo, quando o inimigo ele é expulso do céu, quando ele coloca na sua cabeça subirá ao mais alto monte e seria igual ao Deus Altíssimo. Então, Deus o lança para fora do céu. Então, Deus não tem inimigo. O inimigo que tem somos nós. Ele é inimigo nosso. Porque seria uma imensa diferença entre Deus e Satanás. Deus não luta com o seu poder máximo, ele luta com a sua palavra, com o seu caráter. Então, nós é que temos o inimigo nas nossas almas. Então, nessa batalha, nessa luta, nós estamos no meio, certo? O diabo é o nosso inimigo. E para enfrentá-lo, a Bíblia ela nos apresenta algumas diretrizes, alguns ensinamentos disponíveis. E exclusivamente no capítulo 6 do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele revela alguns ensinamentos muito importantes. Quer dizer, ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas o Senhor Deus está disponível para a nossa proteção. E essas armas estão disponíveis. Basta que o crente, basta que o salvo, ele busque essas armas para que a nossa batalha, é espiritual, a gente possa ter condições de vencê-las. E ao longo dessa lição, da aula que a gente vai ver hoje, você vai ver como adquirir essa proteção, essa defesa, que você possa enfrentar o inimigo nas nossas almas com armas capazes de expulsá-lo, de enfrentá-lo. Não é isso, meu pastor? Na grande realidade, veja só, o senhor comentou sobre a questão de Satanás não ser inimigo de Deus, mas é sim. Ou é amigo ou é inimigo. E amigo de Deus ele não é. Não é verdade, não é inimigo de Deus. Você fica assim, com relação à luta, porque... Não tem chance. Deus não luta contra ele. Não tem chance. Primeiro que ele já está vencido. Já está vencido, Já está vencido. Nós que lutamos contra ele. É verdade. Mas ele não deixa de ser inimigo. Por que ele é inimigo? Porque ele tenta
destruir a igreja, ele tenta destruir os crentes. Não é? Ele tenta, né? Mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Agora, observe o seguinte, todos nós, como cristãos, nós estamos vendo aqui na lição, nós estamos sujeitos aos ataques de Satanás. Todos os cristãos. Você não... não, porque eu sou pastor presidente, eu sou pastor coordenador, eu sou pastor supervisor. Não. Verdade. Todos os cristãos estão sujeitos aos ataques de Satanás, não é? E todos nós, conforme o próprio apóstolo Paulo nos diz, nós devemos usar todas as peças da armadura divina, não é? E diz ainda, para resistirmos a esses ataques e permanecermos firmes, para que nós venhamos a permanecer firmes em Deus. Devemos sempre depender de Deus, não das nossas próprias forças. Então, Paulo está apenas dando um conselho à igreja de Cristo em geral, mas cada crente em particular, não é sim alvo de Satanás, independente da função ministerial ou eclesiástica que ele vem a exercer na igreja. Então, o segundo subtópico fala sobre os inimigos espirituais. Está exatamente lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 12. O apóstolo Paulo ele nos mostra que os nossos inimigos, eles são espirituais. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. As expressões que o apóstolo Paulo usa para esses inimigos, e aqui é importante, está bem detalhado aqui, não é? O autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele detalhou, ele diz, nossos inimigos são os principados. Aí ele diz, quem são os principados? Governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Esses são os principados. Depois ele fala, as potestades. Quem são as potestades? Poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Então, todos eles se levantam contra os servos de Deus. Todos eles preparam armadilhas. E aqui embaixo a gente vai ver as legiões de demônios também, que estão buscando, não é, verificar qual é o teu ponto fraco, para que eles armem um laço, não é, que você caia. Então, se você não estiver diariamente ou diuturnamente ligado na palavra e vivenciando a palavra, você não terá a proteção divina. Mas se você estiver em harmonia, em coinonia com Deus, em comunhão com Deus, não é? Você vai estar armado com as armas espirituais e certamente você vai vencer a batalha. Então, poderes malignos se levantam contra os servos de Deus. Os príncipes das trevas desse século são o quê? São demônios, não é? Que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Aí depois disso vem as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legiões de demônios. Aqui está um grande detalhe que é importante você entender. As legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e dos ambientes de adoração a Cristo. Por isso que nós, que somos servos do Senhor, estamos à frente, não é, do trabalho, temos que estar atento, não é, para que ninguém ou nenhum daqueles que fazem parte da igreja venha a ser usado pelo inimigo de nossas almas para tentar infiltrar doutrinas, falsas doutrinas dentro da igreja ou costumes que não fazem parte, não é, da nossa igreja e que são proibidos pela Bíblia Sagrada. Então, Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo na terra. Então, que nós estejamos bem firmes na palavra de Deus, vivenciando a palavra no nosso dia a dia. O terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, tem como tema as armas espirituais do crente. Então ele vai aqui para essas armas e ela, podemos dizer que é uma armadura espiritual dada por Deus para que nós possamos enfrentar. E ele detalha lá em Efésios capítulo 6, do 14 ao 17, ele vai detalhar
passo a passo dessa armadura. Ele fala aqui que o primeiro ponto é a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Outra, a couraça da justiça, que é uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. E essa couraça da justiça, ela é muito eficaz, principalmente nos dias de hoje, certo? A outra proteção é a preparação do evangelho da paz. Que preparação! O evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo, como Jesus venceu. A gente teve o exemplo de Jesus. Ele venceu com o evangelho, com a palavra de Deus, certo? Vimos também o escudo da fé. O escudo da fé é uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Aqueles dardos que chegam, é uma proteção, certo? Capacete da salvação, que maravilha! É uma convicção profunda da salvação em Cristo. Quando fala em capacete, aponta para o nosso intelecto, para a nossa razão, para a nossa consciência. Ele tem essa convicção, essa certeza, essa profunda certeza do quê? Da salvação em Cristo. Ele sabe em quem ele crê, né, pastor? Ele conhece, ele sabe em quem ele está crendo, certo? Outra coisa, uma proteção, a espada do Espírito é uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno, a espada do Espírito. Olha só, cada peça compõe a armadura do crente. Quer dizer, a gente não está solto aqui ao léu, a mercê, como uma ovelha desprotegida, para que o lobo possa vir e tragar, destruir. Não. Nós temos essa armadura espiritual contra o inimigo, para que a gente possa ter essa proteção. Deus jamais vai nos deixar só à mercê da própria sorte. Basta que você aceite Jesus e tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador, que essas armas vão estar disponíveis para você. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar com as nossas próprias forças. Então, essa batalha que a gente enfrenta aqui na Terra, a gente não tem condições de enfrentar com as nossas próprias forças. Não, precisamos, né, pastor? Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo e dessa armadura poderosa contra os inimigos. Com isso, concluímos o primeiro tópico, e a sinopse diz assim: ciente de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Muito bem. Então, terminando o primeiro tópico, a gente vai para o segundo tópico, não é? Que é a maravilhosa proteção de Deus. Esse segundo tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a proteção de quem se relaciona com Deus. O segundo, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E o terceiro, a onipotência de Deus. Veja, primeiro, a proteção de quem se relaciona com Deus. Só é protegido quem tem relação com Deus. O segundo subtópico, ele é o nosso refúgio e fortaleza. É lá, no Senhor que nós estaremos protegidos, viu? E o terceiro, que o nosso Deus, ele é onipotente. Todo o poder está nele. Vamos ver uma a uma. Primeiro, a proteção de quem se relaciona com Deus. A gente observa que o Salmo 91, ele revela a proteção divina para aqueles, né, que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Está aqui, né, o grande segredo. Olha, relacionar-se com Deus e andar na sua presença. O verso 1 diz, é um salmo, o Salmo 91, que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é a confiança
E por isso ele nos livra do perigo, da insegurança e nos dá proteção. Diz ainda, nos períodos de intensa batalha espiritual, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Então, já que o nosso Deus é a proteção, né? Então essa proteção você, para tê-la nesses momentos difíceis, porque os cristãos são provados e são tentados também. Provados por Deus, mas tentados pelo inimigo. Então, se nós tivermos esse relacionamento com Deus e andar na sua presença, meu irmão, com certeza, viu? Nós seremos mais do que vitoriosos. Então, sairemos, não é, da tentação e da provação vitoriosos em Cristo, porque Ele é a nossa proteção. Amém. O segundo subtópico do tópico 2 tem como tema: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que maravilha, quando a gente vê isso, um tema como esse. Verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não existe melhor refúgio, não existe melhor fortaleza a não ser em Deus. Fortaleza está dizendo aquele lugar onde você está guardado. Protegido. Protegido. Correto, é verdade. E sobre esse tema, ele fala no versículo 4 de Salmo 91, duas expressões, ele chama a atenção, que a primeira é o laço de passarinheiros, ou laço de passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardios do maligno. Ardil, as lutas, as perseguições, as batalhas do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Ele cita muito bem sobre isso. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil. Exatamente lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Ele anda ao nosso derredor. Não facilite não, porque ele anda ali bramando para destruir mesmo. Outra expressão é a peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A gente viu na lição do número 6 falar sobre essa cura divina, a bênção da cura divina, uma lição maravilhosa. A gente viu que nosso Deus, ele é a cura divina, ele traz a cura. Foi o assunto de uma lição nesse trimestre. Então, ele continua, nosso Deus continua disponível. A condição é para quem crê. Você tem que crer em Cristo Jesus. Assim, nosso passado pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Podemos acrescentar mais, o nosso socorro bem presente na angústia. Ele nunca vai nos deixar desamparado, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está sempre conosco. Não é isso, meu pastor? É verdade. Olha, interessante esses dois temas que o senhor abordou aí, a questão do laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Observe que, quando o senhor falou aqui nos ardis do maligno, né, todas aquelas estratégias que ele tem. As armadilhas. Exatamente, todas as estratégias, porque ele conhece a fraqueza do homem. Não é? Então, muito mais do que nós mesmos. Sem dúvida. E por isso que ele elabora ciladas, não é? Então, obviamente, nós não estamos, nenhum de nós estamos livres dessas ciladas, desses ardis de Satanás. Então, nem da peste perniciosa. Eu creio que muitas vezes, veja só, quando o inimigo ele lança essas enfermidades, como é bem falado aqui na lição, aí fala da cura divina, e Deus ele tem prazer, não é, para aquele que é fiel, curar dessas enfermidades malignas. Às vezes o crente não é curado porque é uma enfermidade natural do corpo. E mesmo assim Deus pode
curar. Né? Mas observe que o texto diz, olha, que nós podemos passar pelo laço do passarinheiro e também pela peste perniciosa, passar por ela, mas tendo vitória em Cristo Jesus, através da cura divina, como o senhor mesmo já falou na lição anterior. Então, o terceiro subtópico do segundo tópico fala da onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta a Deus como onipotente. O que é onipotente? Diz, é aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo. Né? Então, como ele é Altíssimo, todo o poder pertence a ele. Ninguém mais tem poder igual ao de Deus. Ninguém mais tem poder igual ao de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Representa Altíssimo, revela-se um Deus que nos guarda, que nos protege e também nos livra do mal, não é? E no livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Então, meu irmão, se você é fiel a Deus, vivencia diariamente a sua palavra, tenha certeza, aonde você estiver, você pode contar com a proteção do nosso Deus. Então, nesse contexto, nós podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que temos um Deus que nos guarda e nos protege. Mas é necessário que você esteja fielmente vivenciando e cumprindo a sua palavra. Não adianta título, não adianta cargo, não adianta cargo ou função eclesiástica. Isso não lhe libera e não lhe livra de nada, viu? O que lhe livra é você estar verdadeiramente vivenciando a palavra de Deus conforme está escrito. Então, terminando e vendo a sinopse do segundo tópico, diz: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra aqueles que estão guardados em Deus, verdadeiramente estão à sombra do Altíssimo ou no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do esconderijo do Altíssimo. Então, que nós possamos viver ou vivenciar verdadeiramente essa proteção. O terceiro tópico da lição tem como tema promessa e proteção. Primeiro ponto, os inimigos serão derrotados. Oh, glória! Os inimigos serão derrotados. A lição diz assim que ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Ele tem se levantado. Desde Gênesis, Apocalipse, o inimigo tem se levantado contra os planos de Deus. E todos eles foi e serão derrotados. O inimigo jamais vai prevalecer contra Deus, porque não é impossível. Impossível. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que opera para o mal serão aniquilados. E essa promessa é real. O Senhor, ele prometeu que o mal vai ser extinto. A maldade não vai mais existir, certo? A Bíblia diz que no final de todas as coisas, a morte, Satanás e o inimigo e o inferno, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre. É tormento eterno. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo 24 e o versículo 25 diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso é uma promessa de Deus que vai se cumprir. Todo inimigo será derrotado e o último será a morte. Tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus. Cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. E essa promessa é onde nós firmamos a nossa fé. Ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16, 18. Não vai prevalecer, não vai subjugar, não vai vencer, porque já foi profetizado de antemão. E a palavra saiu da boca de Deus. Então, ele vai ser derrotado. Os inimigos serão derrotados, meu pastor. Muito bem. Observe, não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer, não é? Verdade. Contra a igreja. Então, para que você e eu sejamos vencedores, precisamos estar na igreja. Na igreja. Mas não é na igreja local físico, não. Na igreja espiritual, na igreja invisível. Na igreja organismo e não organização. Viu? Verdade. Pastor, o senhor acha que a gente não deve viver na igreja organização? Sim, senhor. Mas para essa igreja que se refere aqui, não é a igreja templo feito pela mão do homem, mas é a igreja organismo. Muito bem, queridos. Olha, o segundo subtópico do terceiro tópico fala sobre segurança e vitória para aqueles que temem ao Senhor. Esse temem aqui ao Senhor é exatamente vivenciar a palavra de Deus, ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Então, os que temem, diz, hoje em nossa vida cristã, podemos esperar a segurança e a vitória em Deus. Por isso, irmãos, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar nossas tarefas, não é? Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, pedir a Deus, né? A proteção, que Ele vá conosco, esteja na ida, na permanência e na volta. No nosso lar, como eu sempre tenho falado aqui na igreja, o professor Salomão, eu digo, os anjos do Senhor, eles são administradores de bênção para a igreja. Então eu peço que o Senhor sempre deixe anjos lá em casa, em cada canto da nossa casa, em cada canto do teu quarto, não é, onde você dorme com a sua esposa, em cada canto do quarto do teu filho. Coloque anjos com espada de fogo desembainhada. Eles nos protegem. Não é? Então, por isso que a gente deve orar verdadeiramente, buscando a proteção de Deus quando a gente vai realizar qualquer tipo de tarefa. Então, naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o Senhor, nosso Deus, cuida do seu povo. Quando ele fala aqui, quando até o comentarista fala com muita propriedade, aqui diz, olhe, sendo prudente em tudo. Então, não é porque eu conto com a proteção de Deus na minha vida em tudo, que eu vou deixar a porta da minha casa aberta, eu vou deixar um muro sem uma cerca elétrica, sem uma conserta. Não, eu faço a minha parte. E espiritualmente, isso é físico, né? A parte física, a parte humana, mas a gente pede a proteção de Deus espiritual e Ele protege, inclusive, a parte física. Nosso Deus nos protege e cuida do seu povo. Amém? O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema a abrangência da proteção de Deus. Quando se refere à abrangência, ao alcance, até onde vai essa proteção. Verdade. Até onde alcança essa proteção. Ou será que tem limite a essa proteção de Deus? São perguntas interessantes. Será que o Deus que a gente serve tem limite para ele? A proteção só é para o meu filho, não para mim? A lição vai responder exatamente isso, que o Deus é onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Deus é onipresente, não está preso no espaço-tempo, não está preso ao tempo, ele não anda nesse cronômetro que a gente anda, não. Ele é atemporal, fora de tempo, certo? Então,
nesse sentido, à luz dos textos que estudamos lá em Efésios e em Salmo 91, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Muito bem. E a condição, né, pessoal, que a gente viu ao longo da lição, ou um pouco antes aqui, tem que andar em comunhão com Deus, tem que andar na proteção de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, andar na sua presença, andar em comunhão com Ele. Aí sim essa proteção vai lhe alcançar. Você não precisa parar na caminhada, porque a proteção de Deus vai lhe alcançar. Então, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e todos os nossos familiares, nossa família. Deus se faz presente, sim. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Aonde há uma tempestade, aonde há um vendaval, ele traz essa calmaria. Ele faz assim, que aquieta vento, porque é Ele que manda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente está vendo aqui a abrangência da proteção de Deus e abrange a todos aqueles que amam a Deus e andam na sua presença. A sinopse do tópico 3 diz assim: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Muito bem, então, fazendo a conclusão da lição, queridos, a gente observa que em Deus nós podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre dos ataques do maligno, não é? Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e guardado nele, né? Que é a fortaleza, não é? O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. E desse jeito é assim mesmo, porque assim a força do Espírito Santo, vestidos com a armadura do Espírito Santo, certo? Podemos resistir às armadilhas de Satanás, às potestades, certo? A cilada do inimigo. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos em suas asas. Então você, meu amado ouvinte, que escuta essa mensagem do Senhor, para que você possa aceitá-lo a Cristo como seu único, suficiente Salvador e entregar a sua vida à proteção de Deus. Quando Ele vier buscar a sua igreja, você vai escutar o seu nome sendo chamado para a glória do Senhor. Amém, né, senhor pastor? Amém. Então, nós concluímos nossa aula. Concluindo nossa aula, dizemos que a promessa da proteção divina é para aqueles que são fiéis ao nosso Deus. Que Deus vos abençoe, grande, rica e abundantemente, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.